Olá pessoal, hoje venho com um vídeo de consultas do primeiro trimestre e se vocês ouvirem... Olá pessoal, hoje venho falar um bocado das consultas de primeiro trimestre que eu tive. Este vídeo já está a ser feito no futuro e se vocês ouvirem alguns barulhos é a minha filha, que ela já está ali. Hoje tive a minha consulta de pós-parto e posso dizer que correu tudo bem, mas quero falar hoje sobre as consultas do primeiro trimestre, esta de pós-parto, vou partilhar com vocês depois. Então as consultas do primeiro trimestre eu só tive basicamente duas quando descobri, ou seja, quando fiz o teste de gravidez da farmácia, fiz 2 testes para ter a certeza absoluta, o que eu já sabia antes dos testes, mas se vocês viram os vídeos anteriores também já repararam disso. Tive uma primeira consulta na médica de família. Vamos lá e dizemos que estamos grávidas e depois ela vai mandar fazer umas análises e vai marcar a consulta no hospital, na maternidade. Depois, como eu ainda não tinha feito o exame Papa Nicolau, ela tentou fazer esse exame. Eu não consegui fazer porque tenho alguns problemas de nervos em relação a exames ginecológicos e então não conseguiu realmente proceder de introdução do cotonete. Fiquei bastante nervosa e bastante dolorosa porque foi a primeira vez que fiz um exame ginecológico que nunca tinha feito e esses exames são sempre um bocado complicados. Ela foi muito paciente, foi impecável e viu que eu estava extremamente nervosa e então não continuou o exame. Estava ela, o meu marido e a enfermeira no consultório e tem que se despir a parte de baixo e o exame é um bocado doloroso. Não vou dizer que é a coisa mais simples, porque não é. Depois, mais tarde, eu vou-vos falar dos outros exames que são semelhantes e todos eles são difíceis de fazer. Até nesta consulta que eu já tive pós-parto não foi das coisas mais fáceis, mas eu fiquei extremamente nervosa neste da primeiro trimestre, que vim para casa muito dolorosa, doeu-me durante 3 dias e chorei bastante porque ela disse que era uma cena obrigatória e que tinha que fazer. É importante que façamos porque é para a saúde do útero, mas este tipo de exame não tem a ver com a criança. E eu mais tarde soube que não era necessário fazer e não o fiz. Daqui a 3 meses, com o meu novo médico de família, porque mudei de sítio. A médica era bastante boa, não mudei de médica. A médica era bastante boa e ela até foi uma colega minha de faculdade. Ela foi bastante paciente, que a segunda médica que me fez um exame semelhante já não teve essa paciência, mas eu vou falar disso futuramente também. Mas mesmo assim eu vim bastante estressada para casa e ainda bem que estou a fazer este vídeo posteriormente e depois de fazer vários exames ginecológicos, porque eu estava bastante transtornada e apesar de eu saber que a culpa não era dela e a culpa não era do exame em si, não me senti nada à vontade e estar a falar um bocado sobre isso fazia sempre que as lágrimas viessem aos olhos. E às vezes quando deixamos arrefecer a situação e a altura, acho que é melhor nessa altura falar disso. Por isso é que eu estou a dizer, se vocês se sentirem mal, se sentirem desconforto, os médicos não devem forçar o exame. O exame vocês escolhem e acalmam-se, e se não fazem nesse dia, fazem no outro dia, se for necessário, porque há futuramente um exame que eu fiz que foi necessário e era para o bem da criança, para a saúde dela, e eu fiz esse exame. Custou bastante, mas fiz, porque era para a saúde dela, claramente que fiz. E ela está toda contente aqui atrás de mim de fazer uma barulheira. Peço desculpa se isso vos interfere no vídeo. Depois de fazer então essa consulta, fui fazer as análises ao sangue, porque o resto dos exames são basicamente análises ao sangue. Poderão fazer ou ter outra consulta numa ginecologista, que será feita uma eco mais cedo, e essa é uma eco vaginal. Antes das 12 semanas fazem-se ecovaginais e essa para ver se o bebê está bem antes de fazer a ecografia normal. Eu não fiz nenhuma ecovaginal, mas algumas das minhas amigas fizeram. Essa é uma eco que introduzem algo na vagina, por isso é algo mais invasivo. Depois, às 12 semanas, fiz a eco normal e aí foi no final do primeiro trimestre, qual já foi na
maternidade e eu estive na maternidade de Daniel de Matos e aí fizeram uma eco, a eco correu tudo bem, eu vou introduzir umas imagens dela das primeiras ecografias e aí ainda não sabia que era uma menina, mas já estou-vos a dizer que isso só devia dizer depois mais tarde, que só foi ao 5º mês que descobri. Mas estava tudo bem e essa ecografia foi bastante feliz, eu até larguei uma lagrimazita, gostei imenso de ver. Algumas pessoas já conseguem ver o sexo, depende. E agora cala-se. Agora que eu estou a filmar é que te calas, rapariga. Fala para os bonecos. Correu bem, estava tudo bem com o bebê. O meu marido também estava lá. Depois falei com uma médica e a médica perguntou-me várias coisas sobre o histórico médico dos meus pais, dos pais do meu marido, ou seja, do pai do bebê, também dos avós. É importante ter uma avaliação do histórico e que doenças também é que nós temos. Eu tenho tiroide, por isso fiquei logo a ser seguida. De mês a mês tive que ir lá a partir dessa altura. O que foi bastante bom, porque assim foi seguida mais pormenorizadamente. Para uma primeira gravidez em que andamos muito preocupadas é bastante bom, mas não é necessário. As consultas base que eles fazem a toda a gente, entendo que como primeiras mães estamos sempre preocupadas e é melhor termos mais consultas, mas na maternidade acho que é basicamente necessário irmos fazer a ecografia e fazermos os exames de sangue que o nosso médico de família passa. De resto, não é necessário. Eu tenho tiroide, mas também os nódulos são muito pequenininhos e por isso não teve nenhuma alteração para a bebê. Apesar de se considerar uma gravidez de risco ou de risco mais elevado por causa de eu ter tiroide, não tive basicamente nada de que interagisse com isso. É pior ter tensão alta, diabetes, gestacionais, que isso depois vou falar mais tarde. Esses são coisas piores. Tiroide, sim, se vocês tiverem uma tiroide bastante elevada ou avançada, também é mau, mas eu nem medicação tomo para a minha tiroide. Acho que foi bom ser seguida, mas foi uma coisa que a minha médica viu e achou melhor e foi mais preocupação extra dela do que uma necessidade. Mas ainda bem que ela era super preocupada, que assim, basicamente, vista e revista. Apesar de essas consultas da tiroide não terem muito de pormenores, porque, como vos disse, não necessitava de nada porque não estava a tomar medicação, logo não precisava de alterar a medicação, era somente para ver como é que estavam os níveis, fazer um novo exame, fiz uma nova eco, que ela mandou passar uma nova ecografia, que a minha ecografia já tinha 2 anos, e mandou passar também exames de tiroide para ver os níveis. Eu acho que já tinha mandado à minha médica de família, mas ela mandou novamente. E foram basicamente estas 2 consultas no primeiro trimestre. Agora um bocadinho de dicas para vocês mães que estão nos primeiros trimestres ou que estão a querer engravidar. Não sei qual é que é o vosso caso ao ver este vídeo, mas acredito que em qualquer fase existe nervos e existe preocupação. Na fase eu estou a amamentar e estou nos 2 meses e estou preocupada com a minha criança e com várias outras coisas. Por isso, em todas as fases já há preocupação. Está muito faladeira ela hoje. Não é faladeira, não faladora. Tu tiras a chupeta e depois eu tenho que te a pôr, não é? Já está. Tiraste as mãos. Deus, é só sumir. Dicas para controlar essa preocupação toda. Aconselho fazer exercício, coisas leves, yoga, mexerem só, ir andar, arejar, é bom. Irem tomar um café, não café, mas se vocês quiserem podem tomar café, claro. Mas eu preferi não café e então ia beber um chá fora com o meu marido, arejar, que é muito importante. E eu, depois desta primeira consulta que tive no médico de família, apesar de gostar bastante dela e de me sentir à vontade com ela, visto que era uma colega, senti-me tão nervosa e tão mal e tão
triste nessa altura, que tive esses 3, 4 dias basicamente a chorar, e foi uma fase bastante difícil para mim, o primeiro trimestre, porque passei bastante mal até às 17 semanas, mais ou menos 18 semanas. Passei bastante mal com vômitos e então com náuseas. Não com vômitos tive poucos, mas com náuseas e mal-estar, e não podia comer isto e não podia fazer a minha vida. A mudança foi elevada e pensem, vai melhorar. E é uma aprendizagem, se vocês estão muito mal, é uma aprendizagem para depois cuidarem da vossa bebê. Se eu não tivesse essas fases iniciais, eu não conseguia cuidar tão bem e estar tão bem quanto estou agora, porque eu não dormia naquela altura e agora dorme-se também muito mal, ou menos ainda. Pelo menos no início era muito, muito mal. E isso é tudo uma preparação. O nosso próprio corpo faz-nos preparar para o que vem a seguir. As coisas melhoram, depois vocês têm uma bebé linda ou um bebé lindo e tudo passa. Por isso, estejam confiantes nisso, e é por isso que é bom eu estar a fazer este vídeo agora. Porque na altura, apesar de eu ter forças, e claro que queria ter a minha bebé e sabia que ia ter a minha bebé, e até por métodos naturais e não cesariana, mas o que eu não sabia é que tinha tanta força dentro de mim. Como mãe, nós aprendemos que temos muita força dentro de nós. E muita paciência também. Boa sorte para vocês todas, mães, e Deus que nos acompanhe. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no meu vídeo. Se viram até agora, vão gostar dos meus outros vídeos. Se gostaram, façam um like e obrigado por terem visto. Tchau, até à próxima.